Olá, nós estamos aqui em mais um episódio do Wincast e hoje com uma convidada muito especial. Eu tenho uma honra de ter aqui comigo Márcia Fonseca. Márcia, antes de perguntar quem é a Márcia pela Márcia, eu vou ler aqui. Escritora e palestrante internacional, mentora de líderes, empresária, CFO da clínica IOCI e CEO da Connection Leadership School. Formação profissional, farmacêutica, especialista em administração de serviços de saúde, MBA em gestão de negócios e mestre em planejamento estratégico. Master Coach, mentora de líderes e time de alta performance, com mais de 25 anos de experiência, com formação em PNL, inteligência emocional e inteligência positiva. É isso aí, gente. Eu tenho muito orgulho de ter comigo aqui Márcia Fonseca. Márcia, quem é a Márcia? Olá, pessoal. Um abraço carinhoso, Felipe. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você no Wincast, né? Assim que fala. É um bate-papo que a gente sabe o quanto a gente tem acompanhado, né? As suas entrevistas, seus bate-papos, o quanto é bacana a gente estar num ambiente que favorece a gente trocar conexões verdadeiras, conexões que nos trazem realmente um outro nível de consciência. E para mim é uma alegria estar aqui com você nesse momento. Nossa, e gente, a César o que é de César. Sabe por que esse podcast voltou? Por causa da Márcia. Simples assim. Ela me convidou para o podcast dela, eu cheguei lá, sabe aquelas desculpinhas que todos nós damos? Não, eu vou voltar. Não, eu preciso comprar o equipamento. Não, eu preciso aprender a operar. Quando eu cheguei lá e vi o que a Márcia estava fazendo, eu falei, não, eu preciso seguir a Márcia. É isso diferente, eu preciso fazer, e é exatamente como ela estava fazendo, tá? Olha só, e para quem não assistiu ainda o podcast com o Felipe, né, no Liderando na América, depois põe o link aqui também para o pessoal acompanhar, né, porque a entrevista com o Felipe está ótima e é sempre bom a gente estar aqui nesse bate-papo. Márcia, vamos lá. Você sabe o quanto eu te admiro, você sabe o quanto eu sou grato por toda a confiança e o quanto eu tenho de objetivo, como pai de 3 meninas, em criar 3 mulheres fortes. E você, para mim, é um exemplo de uma mulher forte. Então, eu já te disse isso e queria dizer aqui no meu podcast. E eu queria começar, eu não forço as minhas filhas, elas não têm que empreender, ou elas vão ser o que elas desejarem ser. Mas me diz o seguinte, o que te levou a iniciar essa jornada de empreendedora? Eu costumo falar que a gente, antes de ser uma empresária ou um empresário, a gente deve ser um empreendedor da vida. Uau. E o que é ser um empreendedor da vida? É a gente buscar sentido naquilo que a gente faz. Buscar inspiração em pessoas que agregam valor para a nossa vida. E eu tive, né, dentro da minha própria casa, da minha família, pessoas que me inspiravam e que me inspiram até hoje a ser melhor. Começando pelo meu pai, pela minha mãe, que sempre foram assim, eu sou a filha mais velha de 4, né, dos meus irmãos, e meu pai e minha mãe sempre me colocaram muito, assim, em posição de responsabilidade, mas ao mesmo tempo em posição de poder, do tipo, você pode, né, vai lá e faz, e assim, muita validação, muito reconhecimento. Eu venho de uma família, eu costumo falar, a gente né, fala do Imigre Certo, do Liderando na América. Eu venho de uma família que é uma família de imigrantes. Meus avós eram italianos, meus avós, por parte de pai, eram poloneses. Então, são gerações que vieram da Europa por situações também desafiadoras, que foram para o Brasil, moraram no primeiro momento no Rio Grande do Sul. Então, eles tiveram que reconstruir a história deles. E a gente vem também desse legado, né? Eu acho que isso é uma palavra importante, né? A gente honrar de onde a gente vem, e a gente respeitar a nossa história e também levar para frente, para as próximas gerações, aquilo de valor que vem sendo construído há tantas gerações. E, às vezes, um custo até alto demais para alguns, né? E a gente... Então, assim, meus pais, eles foram e são pessoas que estão vivos, graças a Deus, com muita saúde. São pessoas muito batalhadoras, muito visionárias. Eles saíram do Rio Grande do Sul para morar no Mato Grosso. Eu tinha 13 anos ainda. E meu pai viu uma oportunidade e nos levou para aquele lugar, para aquele ambiente, e era assim, nos tirou de uma zona de conforto, entre aspas, né, num lugar onde a gente conhecia todo mundo,
para nos dizer, olha, aqui tem muito mais para a gente crescer, aqui tem muito mais para a gente aprender, aqui tem outras coisas que a gente não sabe ainda. Então, eu fui motivada muito cedo, com 13 anos, a viver coisas que não faziam parte da minha realidade. E nessa fase de adolescente, eu mudei 3 vezes de cidade. Mudei para uma cidade, 1 ano e pouco mudei para outra, depois 1 ano e pouco. Então, eu tive que me adaptar muito rápido. E nessa busca, né, de encontrar também um porto seguro, porque todo ser humano quer estar confortável, né, quer estar se sentindo seguro. Eu acho que a família sempre foi muito forte. Então, a família era a nossa força, nosso apoio. Ali a gente estava completo. Então, não precisava de muito mais coisas. A gente estava bem conosco. E também a gente se fortalecia no ir conhecer pessoas, porque a gente precisava conhecer pessoas novas. Então, essa missão, ela foi nos dada. E por que isso não foi pior ou mais difícil para mim? Porque meus pais me colocavam numa situação de autoestima muito boa. Você pode, você consegue, pode ir lá que você pode ajudar aquela pessoa, ou aquela pessoa pode te ajudar. Então, esse caminho de conexões me mostrado como uma alternativa muito possível, desde muito cedo. Legal, Márcia. Assim, eu tenho você também como minha mentora, eu participei do seu treinamento, te admiro bastante. Contigo o papo sempre vai indo. Você falou algumas coisas e veio na minha cabeça de fazer uma pergunta mesmo para eu, fora do script, assim, para mim, para minha vida. Eu vejo o resultado da criação dos seus pais em você. Vou falar agora do seu pai, tá? Sim. Porque eu sou pai de menina e gostaria muito que as minhas filhas tivessem uma trajetória como a sua. Se você tivesse que pegar o maior acerto do seu pai como pai, para eu aprender mesmo, assim, sabe? Que você fala assim, poxa, das milhares de coisas que ele acertou, se você tivesse que escolher uma assim, para você me dar de dica, olha, isso aqui que meu pai fez me ajudou bastante. O que você me diria como pai de 3 meninas? Olha que pergunta, hein? Paizinho querido, olha, foram tantas coisas, Imagina. tantos ensinamentos assim, mas eu acho que a coisa mais importante é o amor incondicional. Amor incondicional. O que significa isso? Meu pai, eu nunca tive medo do meu pai. Eu nunca tive medo do meu pai, de verdade, assim. Eu sabia que eu poderia falar com ele qualquer coisa, que eu poderia ter feito a pior merda, né, da minha vida, e eu poderia levar para ele que ele ia me ajudar a consertar. Né? Então, isso assim, essa confiança, esse elo de confiança e essa certeza de que eu tinha alguém ali para me proteger, para cuidar de mim e para me amparar no que eu preciso. Então, assim, nunca me senti desamparada, né, desprotegida. E ele sempre me trouxe para perto dele. Eu sou a filha mais velha. Talvez ele pudesse, né? Alguns pais, principalmente ele, meu pai vem da agricultura, um homem simples, né? Mal teve escola, mal sabe escrever e fazer conta. Mas ele é um homem muito amoroso. Ele é muito amoroso, muito carinhoso. E ele sempre me trouxe para perto. Então, assim, ele trabalhava muito, mas a hora que chegava era aquele abraço e trazer para o colo e brincar. Então, nunca deixou de ter essa conexão. Nossa, você não sabe quão importante foi ouvir isso, porque isso é uma coisa que eu acredito, Sim. sabe? Assim, eu falo todo dia, várias vezes por dia, eu te amo para as minhas filhas, e saber que isso te trouxe, porque o Joel J fala uma coisa que eu concordo, assim, se Deus chegasse aqui e falasse assim, Felipe, a partir desse momento você só pode ensinar uma coisa para suas filhas, nada mais. O que eu ensinaria? Eu acho que é a confiança. Sim. E eu acho que foi isso que você me falou, que o amor... Porque o amor incondicional, eu tenho que aprender. Foi o que seu pai te entregou. Sim. Mas o que você recebeu desse amor incondicional? A confiança de que você poderia contar com ele para qualquer coisa, não só para os acertos, né? Porque todos nós erramos. Então, para mim, assim, foi um viés de confirmação, sabe? De assim, acredito estar no caminho certo. Obrigado. E assim, Felipe, não existe uma apostila, um manual, porque todos nós, pais e mães, queremos ser os melhores pais e as melhores mães, né, do mundo para os nossos filhos. Eu acredito isso. Pode ser. Será que tem todos, algumas Márcia, pessoas... somos nós? Acho que a gente não pode generalizar, né? A gente que estuda PNL, a gente não pode generalizar nunca. E o mundo... Mas eu acredito assim, a grande maioria quer fazer o melhor para os filhos.
E muitas vezes inconscientemente é motivado, o que move as nossas ações, muitas vezes está motivado no futuro que a gente quer dar para os nossos filhos, na estrutura que a gente quer trazer para os nossos filhos. E às vezes a gente erra, né? E tá tudo bem, porque na verdade nós somos humanos. E essa é outra coisa que eu acho que é muito importante para nós como filhos. Se eu olho hoje para a história do meu pai e da minha mãe, inclusive ele tem me pedido, olha, a última vez que eu conversei com ele, ele falou, ô filha, você já escreveu tanto livro, tanta história, agora você me ajuda a escrever a minha, eu quero escrever a minha história. Eu falei, meu pai então lançou o segundo livro, está escrevendo o terceiro da história dele agora, eu falei, maravilhoso. Eu falei, pode deixar, pai, tô indo para aí, nós vamos escrever esse livro, já. Então ele me pediu isso, assim, porque eu vejo isso, assim, a história deles, e lógico que em algum momento, com certeza, tem coisa que ele se arrepende, tem coisa que ele gostaria de ter feito diferente, se ele soubesse, né? Enfim. Só que a gente, como filho, a gente tem que olhar para os nossos pais, aí é mãe, é pai, os avós, eles não conseguem dar o que eles não receberam, né? E eles dão o máximo. Então, eu acho que a gente saber acolhê-los, amá-los incondicionalmente e cuidar deles também, né? Então, essa é uma coisa que a gente vai ensinar aos nossos filhos. É bom a gente buscar consciência, buscar pessoas que nos inspiram para que a gente possa não errar com eles, ou errar o mínimo possível, porque não errar é muito pesado. Mas é uma tentativa e erro, sim, e eu acredito nisso, é uma condução, uma via de mão dupla. Se você quiser achar que você acertou tudo, ou a maioria das vezes como pai, às vezes você vai fazer a mesma coisa com as 3 filhas e com uma vai dar certo, com outra não vai dar. Sim. Então a gente precisa realmente ter um olhar atento à resposta que cada um dos filhos nos dá. E também as necessidades específicas que cada um tem. Nossa, que é diferente. Sensacional. Obrigado mesmo, assim, porque são três filhas diferentes, né? Sim. E eu já tive, acho que eu já cheguei a comentar contigo, uma vez eu peguei um voo voltando da filial de Fortaleza. Na época eu tinha só a mais velha. E por causa do meu tamanho, se não tem executivo, eu sento na saída de emergência. E aí, geralmente, voo de Fortaleza, eu estava cansado do trabalho, sentei no corredor na saída de emergência e na janela estava eu chamo senhora, né? Mas na época eu tinha 30 e poucos anos, ela devia ter 60 e poucos anos, muito bonita, muito arrumada, muito... E aí, cumprimentei e tal, mas já me preparando para dar aquela descansada. Ela falou, tudo bom? Eu falei, tudo bem. Ela falou, você sabe para onde eu estou indo? Eu falei, não. Eu estou indo para Londres. Aí eu, que legal. Ela, não é legal não. Eu falei, não é legal? Então tá bom. Ela falou, não, eu tenho 3 filhos. Você tem filho? Eu falei, eu tenho uma filha, mas pretendo ter 3 tal. Ela falou, então eu vou te contar uma história para você não te esquecer. Ela falou assim, olha, eu tenho 3 filhos, 2 homens, já deviam estar 40 e poucos anos, e a caçula. E a caçula morava já há 15 anos em Londres. Casou, foi para Londres, tudo. E ela falou, pela primeira vez minha filha me ligou e falou assim, mãe, você nunca pensou em mim, você nunca me enxergou. Ela falou, como assim, filha? Eu te dei tudo. Ela falou, sim, você me deu tudo que você deu para os meus irmãos, sem perguntar se aquilo era o que eu queria. Então, assim, você deu o carro XPTO para o meu irmão, você fez questão de me dar aquele carro, mas será que eu queria aquele carro? Você botou o meu irmão na escola YZ e me colocou na mesma escola. E aí ela se virou para mim e falou, você vai ter 3 filhas e você precisa entender que são 3 seres humanos diferentes, com vontades diferentes. Então você acabou de falar isso, né? Que a gente tem que estar de olho no que cada uma das nossas filhas necessita. E eu acho que isso é um aprendizado. E aí vamos lá. Você falou da sua família, dos seus pais, do amor incondicional, da confiança. E aí a Márcia resolve empreender. Vamos lá, vamos voltar para a empreendedora. Bom, a minha história, como eu te falei, a gente empreende primeiro no CNPJ, no CPF, para depois no CNPJ, é o que eu acredito. Sim. Então, assim, a minha formação, eu sou farmacêutica. Quando foi para eu decidir a minha faculdade, eu venho de uma família que poucas pessoas fizeram faculdade, inclusive os homens, foram poucas. Então, assim, eu era uma das primeiras pessoas a fazer uma faculdade, uma das primeiras mulher a estudar, a fazer uma carreira. Então, a minha família, ela tinha assim, um viés, ela falava, não,
faz medicina não, medicina dá muito trabalho e mulher precisa ter tempo para cuidar da casa, dos filhos, faz outra coisa. E aí eu fui vendo, eu sempre gostei dessa área de biologia, de cuidar de pessoas, e os meus colegas, eles me incentivavam a fazer medicina, porque eu sempre fui uma aluna muito boa. Eu tinha condição de passar para medicina, mas incentivada ali, ouvi meus pais, minha família, falei, tá bom. Aí fiz duas faculdades, 2 cursos eu comecei a fazer. Um na federal, que era nutrição, e passei numa outra particular, que era farmácia. E ali eu fui levando as duas. E eu falo que eu entrei na nutrição só para conhecer meu marido, que ele estava ali, ele era monitor de anatomia. E Deus foi. Aí, enfim. E aí eu acabei ficando na farmácia, me apaixonei pelo curso de farmácia, me formei em farmácia. E farmácia é uma faculdade de múltiplas possibilidades, porque você estuda de biologia, química, fisiologia e anatomia, e você cosméticos, microbiologia, é um mundo, né, de coisas. E ali dentro eu me apaixonei por várias coisas, e no início eu queria ter uma farmácia de manipulação. Eu gostava muito, eu sempre fui muito vaidosa, gostava de shampoo, de protetor, de batom. Eu falei, eu quero fazer essas coisas aqui, vou fazer isso, vou montar minha indústria de cosméticos. Mas aí comecei a namorar, né? Já estava indo para o meu casamento, casei antes de terminar a faculdade, meu marido médico, cirurgião. E o caminho dele era a cidade maior, porque cirurgião precisa ir. A parte de empreender na minha cidade, na época, era tipo... eu teria mais oportunidade numa cidade menor. Então, em função daquilo, eu fui para a farmácia hospitalar. Vou trabalhar em hospital. E aí eu fui para o hospital e logo eu já passei no concurso do estado, do município, acabei trabalhando na área pública e dentro do hospital tive oportunidade de trabalhar com muitas coisas interessantes. Então, ali dentro eu fiz várias formações, uma foi pela Fundação Getúlio Vargas, que é Gestão de Serviço de Saúde, uma pós. Depois eu fui fazer o mestrado na área de planejamento estratégico e dentro dessa minha carreira pública, eu passei em 3 concursos públicos, o Estado, na área como farmacêutica, no município, e passei como perita criminal. E fui trabalhar também uma época como perita criminal. Em perita criminal, eu analisava drogas apreensivas para identificar o que era. Então, era muito essa parte forense. Só para dizer que às vezes a gente não sabe exatamente, principalmente os jovens, né? Porque a gente estava falando um pouco antes de começar esse podcast, das decisões de nossas filhas, das carreiras. Os Estados Unidos, então, tem uma imensidade de possibilidades. Se no Brasil é difícil decidir, aqui a gente tem ainda que, tipo, dentro da faculdade você pode ir mudando a carreira, mas são tantas oportunidades que é difícil a gente ter paz de espírito para escolher. Sim. E eu vi que, assim, eu sempre tive, assim, muita sede por aprender. Eu gostava de aprender, mas o meu caminho ele foi me levando para coisas que eu não imaginava. Então, né, a questão do meu casamento me deu uma escolha que no primeiro momento não era a minha escolha profissional, mas quando eu fui para o hospital eu vi tantas possibilidades, eu aprendi tantas coisas que aí me levaram também para um concurso como perita criminal, que também me levou a ver um outro mundo, um mundo muito analítico, assim, muito, né, conclusivo, preto no branco, é isso, é assim, ajudar. Então, assim, aquilo também era fascinante. E depois que eu terminei o mestrado, eu assumi a coordenadoria de assistência farmacêutica do Estado, porque aonde eu estava, eu nunca fui passiva. Então, enquanto eu estava dentro do hospital, eu não fiquei só uma farmacêutica de plantão, plantonista, que era como eu entrei. Eu logo assumi a gerência. E aí, assumindo a gerência, tinha alguns desafios. O serviço público tem muitos desafios. Você trabalhou na área médica, você sabe, não tem verba, as pessoas não querem fazer o que precisa fazer. Então, é muito... eu nunca aceitei não como resposta. Então, não tem dinheiro para fazer tal coisa, mas precisa, o que a gente pode fazer? O secretário não aprovou isso, vamos fazer outro projeto, vamos fazer outra coisa. Então, assim, a gente buscava parceria, a gente buscava fazer outras coisas e a gente conquistou muita coisa. Então, esse caminhar dentro da minha carreira me levou a conhecer pessoas e informações, por exemplo, gestão, coisas que a minha faculdade não me deu formação em gestão. Mas no momento que eu aceito um cargo de gerência, não só por valor financeiro ou por status, eu aprendi tanto ali dentro, gerir pessoas, fazer planejamento, fazer controle de estoque, ponto de pedido, curva ABC,
Você trabalhou com pedido, né? Com material médico. Então, eu era gerente de uma farmácia hospitalar. A gente tinha que cuidar de medicamento, cuidar de material, cuidar de emergência, entender da licitação. Aí, quando eu fui para o Estado, que eu assumi a coordenação da assistência farmacêutica, os desafios eram ainda maiores, porque nós tínhamos dentro do Estado a farmácia básica, que era aquela prescriçãozinha de medicamento para hipertensão e diabética, tinha a farmácia hospitalar, que era um outro nicho, e tinha a farmácia de alto custo, que são aqueles medicamentos que muitas vezes passam por processo judicial. Então, foram demandas diferentes. E a hora que eu decido, né, por situações pessoais minhas, parar de trabalhar no serviço público, eu também dei aula na faculdade por um tempo, eu dava aula de farmácia clínica e farmácia hospitalar. Eu tinha uma bagagem que me permitiu empreender. Total, né? Você já estava preparada. Quando né? surgiu a necessidade ou a oportunidade de empreender na clínica particular nossa, que é de cirurgia bariátrica, eu nunca tinha tido uma empresa, mas eu tinha trabalhado com tantas situações que abrir aquela empresa e colocar aquela empresa para rodar era só mais um projeto. Bacana. Né? Então, eu acho que para responder a sua pergunta, é isso. A vida, se você não se economizar, se você não ficar fazendo corpo mole para certas coisas, e hoje você sabe que eu tenho um trabalho com a biografia humana, que é uma das especializações que eu trabalho desenhando, escrevendo a história das pessoas. Quando eu fiz a minha biografia, isso ficou muito claro. Cada fase que eu passei me preparou para outra. E eu não tinha como saber disso. Então, se eu não tivesse aceitado certos desafios, eu não estaria preparada para o próximo nível. Perfeito. Eu queria trazer aqui, quando eu li escritora, palestrante, mentora de líderes, eu queria trazer um tópico que eu ainda não falei com ninguém, e eu acho que você é a pessoa perfeita para eu abordar isso. É a primeira vez que eu vou estar falando publicamente disso. Márcia, aqui em Orlando, principalmente, já faz um tempo que a gente está nessa jornada de mentoria, de ser mentor, você mentora. Mas a grande verdade é que deu uma popularizada absurda, né? Sim. Deu uma popularizada. Ontem eu estava trocando mensagem com um antigo mentorado que entrou numa outra mentoria e ele me mandou mensagem e falou assim, olha, eu só não estou na rede social falando mal de mentor em respeito a você. Sim. Entendeu? Porque as pessoas sabem que eu fui seu mentorado, podem achar que eu estou falando de você e tal, e aquilo me incomodou durante a noite. Hoje de manhã eu mandei mensagem para ele assim, cara, vai lá e fala, e assim, se está te incomodando, se é isso que você está vendo aí no mercado, fala. Alguns vão poder achar que é comigo, outros vão te perguntar, você vai esclarecer. Mas o problema é que os bons estão se calando. E aí eu vou te dizer uma experiência que aconteceu comigo tem uns 2 meses. A amiga da minha esposa fez aniversário e fez uma festa na casa dela. E aí cheguei na casa dela, me apresentaram o marido. Aí eu falei, prazer, Felipe. Aí ele falou assim, eu sei quem você é. Uhum. Conheço mentorados seus, mas para mim todo mentor é picareta. Aí eu falei assim, cara, tranquilo, na paz. E aí, não sei por quê, ele resolveu conversar comigo. Aí, tudo bem, né? O cara já se apresentou assim. Ele ficou 2 horas, Márcia, conversando comigo. Me perguntando a minha história, perguntando o que eu tinha feito e depois pedindo algumas dicas. E aí, seguiu a festa. Quando eu fui embora, quando eu cheguei em casa, tinha um WhatsApp dele. Olha, eu queria te pedir perdão pelo que eu falei no início. Eu não te conhecia, não conhecia a sua história. Poxa, achei a sua história muito bacana, achei muito legal as coisas que você falou para mim e queria te pedir desculpa. Eu respondi para ele, tranquilo, fica na paz. Uhum. A mesma coisa que eu falei quando ele falou que todo mentor era picareta. Mas a verdade é que é ruim, né? É ruim, porque a todo momento você tem que estar explicando. Eu tenho perfeita consciência que vários mercados passam por essa transição, vários mercados. Eu, no final do ano, eu fiz uma análise muito grande assim, do negócio. A gente já falou sobre isso. Eu tive já um negócio gigante. Mentoria não escala, entendeu? O que escala só esse ano, Natural Quanta, mas 5 empresas eu montei dentro do meu aquário. Em sociedade, eu montei com o Marquinho, a Winout na área de câmbio, montei a Tenex AI na área de inteligência artificial
com outro parceiro, montei a Rockout USA com outro mentorado na área de tráfego pago, estamos reativando a Alfeduc, tem a Natural Quanta e agora eu fiz uma parceria com uma boutique de M&A. Mas no fim do dia, assim, eu vou ser mais criterioso com as pessoas que eu vou mentorar, mas eu não vou parar, porque eu acho que se a gente desistir, é a gente se render ao que está acontecendo no mercado. Por que eu estou falando isso com você? Porque é uma coisa que, com a equipe, em bastidores, é uma coisa que a gente está em pauta, sabe? Eu fechei 2 mentorados no último mês, chamando de conselheiro, entendeu? Eram pessoas do mercado, fora do mercado do online, então eu fechei conselho, participação no conselho da empresa deles, que é muito parecido Sim. com o que eu faço, mas eu sinto que esse termo está sendo desgastado de uma maneira muito rápida no Brasil e aqui em Orlando. Qual a sua visão sobre isso como mentora? O que eu vejo, assim, eu acho que você tem formação em coach, mas eu acho que você nunca se posicionou como coach, né? O coach, eu me apaixonei pela metodologia coach quando eu conheci em 2015, foi a minha primeira formação. Foi muitas viradas de chave na minha história. E eu busquei escolas de referência, escolas de credibilidade. Me tornei uma membro da Federação Internacional de Coach, que é a ICF, que é reconhecida mundialmente. Aqui nos Estados Unidos tem um valor, as pessoas valorizam, o americano valoriza o coach profissional, principalmente o coach executivo, nessa área de liderança, o mercado americano respeita e valoriza. Coach é muito importante. E é fundamental, assim, só que no Brasil se tornou um elemento banalizado justamente, talvez, por conta dessa popularização que era só fazer um cursinho de final de semana ou um cursinho online e todo mundo é coach. E aí, como é uma profissão não regulamentada, né, e o mentor entra também nisso, as pessoas, e o que faz diferença de um coach para o outro, de um mentor para o outro? É a história da pessoa, né? A história de credibilidade, a história de valor que ela traz para a mesa. Então, assim, de verdade, eu acho que a palavra mentor, ou coach, ou conselheiro que você escolher, vai depender muito, né, realmente, da estratégia, da onde você está querendo chegar, e você é mestre nisso, melhor que eu. Mas o que eu percebo? Eu mudei o meu nome de coach para mentora, tem uns 2, 3 anos, porque eu gerei a consciência que eu gerei no meu trabalho. Eu acho que uma vez a gente já conversou sobre isso. Sim. Numa mentoria personalizada nossa. Porque eu vinha num processo de certificação pela SF e o coach puro, ele é bem criterioso, coach ético. Você não pode dar conselho, você não pode mostrar caminho, você não pode trazer para uma conversa coach recursos que o seu coach não tem. Você só ajuda ele a gerar consciência, como se ele estivesse parindo ali do cérebro dele a ideia dele, mas a gente não pode trazer nada para a mesa. E as pessoas que me procuravam, elas me procuravam muito mais pela minha história, pela minha autoridade, por aquilo que eu já estava fazendo, pelos meus resultados, e elas queriam que eu entregasse recursos para elas. E aí, depois de tantas formações, de tantas coisas, eu vi que eu poderia agregar mais valor aos meus clientes naquele momento. Isso não é desmerecer a metodologia coach como mentora. Sim. E eu me posicionei como mentora porque era assim e é assim que eu me vejo no que eu faço. Agora, se eu vou para uma empresa, por exemplo, eu dou um treinamento. Quando eu estou dando um treinamento como aquele que você participou, eu sou uma treinadora. Sim. Eu não sou uma mentora ali, estou dando um treinamento. Quando eu vou para dentro de uma empresa que, de alguma maneira, me contrata para fazer uma consultoria, eu estou fazendo uma consultoria, porque, às vezes, a necessidade daquela empresa é uma consultoria na área de RH para ver o perfil ali da equipe, quem tem mais perfil para desenvolver liderança, ou desenvolver realmente uma equipe. Às vezes, eu preciso fazer um coach executivo com aquele líder ou com aquele empresário. E aí é um outro momento, é um outro produto. Então, assim como em alguns momentos eu preciso ser uma conselheira, como, por exemplo, a minha família, né, a história da minha família, as empresas da minha família, eu hoje sou muito mais conselheira do que outra coisa. Quando a gente tem um assunto mais sério, a gente vem para a mesa, a gente vai dar ali as nossas opiniões, é um ponto de vista. Então, de alguém que tem uma visão maior para poder iluminar aquele caminho que não está diretamente envolvido naquele problema, naquela situação.
Então, assim, eu acredito muito nisso. Tanto é assim que você viu ali no nosso curso que nós temos, dentro dos treinamentos que a gente oferece, uma jornada, né, dentro da liderança, que você passa, né, do nível de treinamento, do líder trainer para um líder coach, um líder mentor e para um líder que vai escalando ali dentro de uma empresa ou de um grupo. Nós temos papéis diferentes, né? E aí, eu acho que cabe sim a nós nos posicionarmos de uma forma correta, onde a nossa credibilidade, os nossos resultados vão dizer quem nós somos. Total. Né? E é isso, assim, eu não pretendo deixar de dizer que eu sou mentora, porque eu vejo que é isso que eu faço hoje com os meus clientes. É lógico que em algum momento eu vou estar entregando outro tipo de produto e a gente vai esclarecer porque as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não conseguem ainda diferenciar uma coisa da outra. Sim. Né? E com certeza, como você disse, existe aí queimam médico, queimam professores, queimam agora políticos, policiais, todo mundo, por exemplo, de carro. A realidade aqui de Orlando, todo mundo é realtor, isso. Todo mundo é corretor. Então, ok, eu não vou fazer um curso de corretor porque todo mundo é corretor. Talvez você tenha um puta potencial para ser um corretor. Talvez é aí que você vai se sentir realizado, é a sua missão, sua vocação. Isso você não vai fazer só porque tem um monte. Sim. Você não é igual a todo mundo. Então, eu vejo dessa maneira. Sim. E aí eu vou pegar esse gancho, Márcia. Você sabe que aqui, cada vez mais, até com a presença da Natural Quanta desde março, eu trabalho uma tríade, que é mentalidade, / espiritualidade, corpo / saúde e negócio. Falando de mentalidade, e eu conheço a sua história, então, assim, como hoje, com tanta experiência, as pessoas olham a Márcia assim, acham que é tudo fácil, que é tudo tranquilo. Como você trabalha a sua mentalidade para manter a sua resiliência em todos os desafios que todos nós temos? Nem todo dia a gente está assim, né? 360. Mas, assim, eu tenho uma personalidade que eu acho que também tem isso, né? Cada pessoa tem a sua maneira de ser. Eu sou uma pessoa que é eu tenho uma energia positiva grande, eu tenho uma alegria grande, eu sou feliz. Eu falo assim, lógico, tem momentos que a gente está mais down. Mas como que essa é a minha maneira de me abastecer, né? Eu tenho algumas coisas, alguns rituais que eu respeito muito, e isso vem com o processo de autoconhecimento. Era até minha próxima pergunta para você, mas pode seguir. Vem com o processo de autoconhecimento. Então, assim, ao longo da minha vida, e aí eu volto lá na história da biografia, quando eu tive a oportunidade de rever a minha biografia, isso ficou muito claro. Eu passei por alguns momentos mais desafiadores que me drenaram muito, que me tiraram da minha curva de equilíbrio, que me deixaram em alguns momentos até em depressão, até em burnout. E o que eu observei? O que me trazia de volta? O que me trazia de volta? E eu vi que existem esses pontos que eu quero trazer para você. Um é a oração, né? Isso faz parte dos meus princípios, dos meus valores. A fé, ela me sustenta, é um pilar muito forte na minha vida. Então, eu ter uma vida de oração e de meditação interior é importante. Esse é um ponto. O outro ponto é a corrida, né? Atividade física ao ar livre, não precisa ser necessariamente a corrida, pode ser uma caminhada, pode ser passear com o cachorro, pode ser uma bicicleta, pode ser uma trilha, pode ser... Assim, eu preciso da conexão com a natureza e o movimento. Eu sou uma pessoa ativa, o movimento me traz uma energia, é como se me trouxesse de novo para o meu prumo. E a corrida, de uma forma particular... É algo que, para mim, é como se fosse uma meditação ativa. Como eu sou uma pessoa bastante... eu tenho uma energia alta, então meditar parada, assim, eu fico ansiosa, né? Então eu faço algumas orações ali paradas, mas eu vou e eu adoro acordar, ver o sol nascer. E se eu puder estar correndo, vendo o sol nascendo, aí é maravilhoso. É uma energia muito grande, assim, é uma sensação de gratidão. Você sempre teve essa consciência ou você começou depois de estudar? Não, assim, isso foi acontecendo. Para você ter uma ideia, eu tive um burnout 5 anos antes de eu estudar qualquer coisa de coach, dessa área de autoconhecimento. E naquela época eu desenvolvi uma tiroidite de Hashimoto, que é uma inflamação na tireoide, um tumor, que descompensa a gente total. Você já corria ou fazia? Não, eu sempre fiz atividade física. Eu sempre acordei cedo e ia para academia. Eu sempre fazia ou academia ou um pilates, mas não necessariamente uma atividade física mais intensa, né? Assim, fazia bike na academia e tal, mas era na academia. E aí, quando eu tive esse burnout, eu tive ali uma fase de hipertireoidismo, onde você tem insônia, você tem vários sintomas que você emagrece muito, você fica
E depois, rapidamente, eu fiquei no hipo, porque meus hormônios foram para a corrente sanguínea e fiquei sem produzir. E aí no hipo você fica numa depressão. Aí você não consegue levantar da cama, você não consegue dormir direito, você não consegue. Aí você engorda, o metabolismo fica lento, uma série de coisas que desequilibra tudo. E nesse momento, como eu tinha emagrecido rápido, engordado rápido, eu estava bem mal. E aí uma amiga, que era minha vizinha, falou: olha, o meu médico me recomendou fazer corrida porque eu preciso parar de fumar, eu preciso ver meu pulmão, isso vai me ajudar. Você não quer começar? Porque eu acho que vai te ajudar. Porque ela viu que eu estava assim, deprimida. Ela falou: no primeiro momento a gente vê resultado físico, né? Você engordou, a corrida vai te ajudar a emagrecer. Era assim, né? Ok. E eu, ok, quero emagrecer, não quero ficar gorda. Vamos lá para a corrida. Só que naquele momento, como eu dormia mal, eu tinha insônia por conta disso, e acordar cedo, Cuiabá é muito quente. Se eu não acordasse cedo, não dá conta de correr, então eu tinha que acordar cedo. Era um desafio, assim, sobrenatural para eu sair da cama, porque uma pessoa deprimida, ela tem dificuldade de sair da cama. Então, ou eu saía da cama e ia naquele horário, ou não conseguia. E, então, como eu tinha um compromisso com ela, eu ia me arrastando. Era assim como se o meu corpo pesasse 1 tonelada. Era uma coisa difícil. Era muita falta de vontade de fazer aquilo e de disposição e de energia. Mas à medida que eu fui enfrentando aquele desafio físico, de sair da cama, de dar aqueles primeiros passos, de correr o primeiro quilômetro, de conseguir correr, era como se eu estivesse vencendo uma maratona, sabe? Era uma sensação de superação muito grande. E na medida que eu fui, né, enfrentando, quando eu fiz a minha primeira prova, depois de 1 mês ali treinando, que foi de 5 quilômetros, foi assim, meu Deus, uma alegria, assim, não porque eu tinha ganhado uma medalha, porque eu passei a linha de chegada, mas é porque eu não tinha desistido. E ali eu entendi que aquele momento era um momento importante para mim. E desde então, assim, 2010 para agora, quase 15 anos, eu tenho fases que eu acabo não tendo tempo para treinar, ou não priorizo, ou por conta de algumas dores, dor de joelho, já tive condromalácia que me fez parar de correr por ordens médicas, tive uma fascite plantar que me fez parar também por ordens médicas. Então, aí o que eu vou? Eu vou com uma bike, só que eu gosto do ar livre. E como é que, puxando agora para o pilar de corpo, tá? Você falou da mentalidade, você trouxe para o exercício que tem a ver com o corpo. Eu acredito muito que se o seu corpo está bem, sua cabeça tende a ficar bem e você produz mais no negócio. Faz sentido para você isso? Como é que você vê também essa relação? Eu acho que o equilíbrio ele é fundamental. Então, desse momento que eu tive o burnout em 2010, até 2015, que eu consegui me equilibrar de novo, eu passei por várias situações, de olhar só uma coisa, olhar só outra, e aquilo não estava bom, aí um lado estava bom, o outro não estava. E e nesse tempo, assim, eu vivi várias coisas, principalmente, assim, oração, livros de autoajuda, li várias coisas, sempre fui muito proativa para buscar, mas quando eu tive a oportunidade de fazer a minha formação em coach, minha primeira, que foi o Life Coach, cara, parece que todas as fichas caíram, assim, no lugar, e eu entendi a necessidade da roda da vida lá, de equilibrar aquilo lá, de ter metas específicas, de me respeitar em cada área, de colocar algumas âncoras em cada área, né, de alguns alertas em cada área. E desde então eu venho trabalhando isso, sabe? Em alguns momentos, e assim, o nível de consciência, você saber dizer não para algumas coisas que estão te roubando o tempo de outros. Daquela época para cá, eu realmente, vamos dizer assim, eu coloquei numa embalagem tudo que eu tinha vivido e eu criei o treinamento Maratona de Salto Alto, que você conhece, que é um treinamento de inteligência emocional para mulheres que hoje eu não estou comercializando, não estou disponibilizando, porque está passando por uma repaginação, porque a Márcia de 40 anos, 35, agora está com 50. É um novo momento, uma nova mentalidade. Aí você então, volta assim, com esse treinamento. Eu pretendo voltar de um novo olhar, porque aquele treinamento ele era muito para a Márcia, vamos dizer assim, a maratonista a Mulher Maravilha, que tinha que dar conta de tudo. Porque aquele momento era assim que eu me via. Eu queria ser boa em tudo, eu achava que a mulher podia e tinha que ser boa em tudo. E era isso que você passava. E assim, realmente ajudou muitas mulheres a sair de depressão, a trazer equilíbrio, a respeitar o seu processo.
Mas hoje, e era realmente uma corrida, porque era o treinamento, a formatação do maratona é 42 dias consecutivos de desafios diários que a pessoa tem que... É muito bacana, é muito transformador, mas ele é bem intenso, ele é para performance mesmo, ou você faz ou você não faz. E hoje eu estou no momento que eu já não sou tão ferro-fogo assim. Eu acho que cada pessoa tem o seu momento. Então, o meu olhar hoje é mais acolhedor, para esperar a pessoa estar pronta para ela viver aquele desafio. E falando desse acolhimento, você já ouviu falar... Eu, como engenheiro, eu acredito muito que a gente alterna momentos bons e momentos ruins. Só que um grande problema é que muitas das vezes a gente deixa ir lá no fundo do poço para recarregar nossas energias. Então, eu criei um termo, junto com os mentorados na rede social, que é posto de gasolina. E eu defendo muito que a gente tem que visitar 4, 5 vezes por dia nossos postos. Aí tem gente que fala, meu posto de gasolina é uma viagem para a Europa. Tá, a gente não viaja todo dia. Eu falo muito assim, quais são os postos de gasolina que estão perto da sua mão, acessíveis. Me diz um posto de gasolina seu. Para mim, o contato com a natureza. Então, assim, já passou, por exemplo, a pandemia, que a gente tinha aquela coisa, no auge da pandemia, eu desenvolvi digitalmente o meu produto e eu fiquei estudando marketing digital e ficava gravando aula e live, e eu fiquei muito, sabe, no virtual, e aquilo me drenou muito. E mesmo naquele momento, eu já tinha um nível de consciência da contato com a natureza, eu tinha lá meus momentos de acordar cedo e ver o sol nascer, aí na hora do almoço, durante o dia, eu saía, colocava meus pés na graminha lá, pegava um pouquinho de sol. Depois, final da tarde, eu buscava fazer um exercício físico de novo, porque isso é uma coisa que me abastece. A outra coisa é o contato com a família, com aqueles que eu amo. Então, assim, eu intencionalmente, isso é uma coisa, Felipe, que é lógico que eu não posso falar, nunca vou fazer, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Mas é uma coisa que eu intencionalmente, eu me organizo, a minha agenda, ela sempre tem momentos de qualidade com aqueles que eu posso ter acesso, né? Então, se é com a minha família, é prioridade, mas, por exemplo, meu marido está no Brasil, nem sempre ele está aqui. Quando ele está aqui, eu fecho muito da minha agenda, porque nós vamos viver coisas que nós não podemos viver no tempo que ele estava lá. E assim a gente cuida disso. Quando minha filha agora está estudando fora, eu sei que eu não posso ser essa mãe que toda hora está indo lá para ver se ela está bem, né? Então, eu sinto falta, tem hora que eu fico preocupada, mas assim, eu preciso deixar ver como que ela vai reagir. Mas, quando ela vem, né, aquela coisa, se ela quer dormir comigo, ela vai dormir comigo, né? Se eu posso acordar mais tarde, fazer um café na cama para ela, eu vou fazer, eu vou mimar. Sabe? Talvez falar, tá estragando. Não, eu quero fazer isso. Eu gosto de fazer isso. É bom para mim. Então, nosso, né? A gente criou nossos filhos assim também. Então, assim, por exemplo, meu filho casou já, minha nora é uma benção. Ele mora perto de mim uns 5 minutos. Eu não vou lá todo dia atrapalhar a vida dele de casar. Ele tem a vida dele, a casa dele. Mas eu tenho vontade de ir todo dia. Aí, o que eu faço? Eu mando uma mensagem, né? Pergunto se está tudo bem. Mando uma mensagem para minha nora. Convido se quer almoçar lá em casa. Tem 1 hora de almoço, quer almoçar? Fiz tal coisa. Às vezes ele vai. Então, são coisas que eu crio oportunidade de forma intencionalmente. E sem criar a necessidade e a dependência, nem deles de mim, nem eu deles. E é engraçado o que você falou, eu estava tendo uma conversa com a minha mais velha, que vai para a faculdade ano que vem, e a gente visitou 2 faculdades aqui. Visitamos IUF e a FSU. Então, quando a gente foi na mais longe, ela, pai, gostei daqui também, tal, não sei o quê. Primeiro sentimento foi assim, tão longe, se eu quiser fazer um bate-volta para almoçar, para vê-la, tal. E aí eu tomei a seguinte postura, filha, para onde você quiser ir, tranquilo, tal, como se isso não fosse um empecilho para mim. E numa conversa com ela, ela falou assim, pai, seja você não precisa fingir que está tudo bem, entendeu? Pode dizer. Pode dizer. E aquilo para mim foi uma verdade. Eu falei, olha, filha, eu acho que 4 horas mas tudo bem, entendeu? Sim. Eu acho que é isso. A gente tem que deixar com que nossos filhos cresçam, mas sem a gente perder a essência de que a gente sempre foi, né? Se a Márcia agora resolver, não, filha, nem vem aqui porque 6 meses... Não vai te estragar. Não vai, entendeu? Não é isso que a gente acredita, né? E tudo bem quem discorda. Sim. Entendeu? Tudo bem quem discorda, mas a minha filha percebeu que eu estava
indo para um lado errado, sabe? Tava assim, fingindo que, não, filha, se quiser ir para Marte, tá tudo bem para mim. Não sei o que. Ela falou, pai, e nós temos que olhar o outro lado também, porque, como você falou, são seres humanos diferentes e ela sente de uma maneira diferente. Então, foi muito bacana ela ter tido essa consciência, porque ela falou, pai, não faz isso não, que não vai ser legal para mim. Entendeu? Se você tratar que é normal, diferente. Exatamente. Não é dessa maneira. Ela falou. Aí às vezes eu brinco, então tá bom, então eu vou fazer um doutorado onde você tiver. Ela falou, não, pai, nem tanto. Nem tanto. Não, filha, tá faltando um doutorado. Ela falou, não, também não inventa, pai. E a verdade é essa. Claro que eu não vou fazer um doutorado na faculdade da minha filha, mas também não vou criar uma imagem de nos vemos daqui a 6 meses. Não essa não é a nossa cultura, né? A gente é brasileiro, a gente gosta dos pintinhos perto, né? Das galinhas ali no ninho. E muitas das vezes, e assim, eu acredito que é do latino, mas não é de todos, né? Sim. E muitas das vezes, talvez um pouco menos você, por ser a mãe, né? Mas muitas das vezes eu sou julgado por essa hiperproximidade. Mas numa boa. Não tem nada errado, né? E assim, é aquilo que eu falei, o termômetro é mão dupla. Você tem que sentir o que elas precisam, como elas vêm, e você vai fazendo os testes ali, avaliando, porque se, uma coisa que eu falei aqui, eu gostaria de repetir, qual que é a nossa missão? Eu vou falar como pai e mãe, mas é como líder também, você sabe que eu gosto de falar muito para líderes e para empresários, é a gente não gerar dependência. Sim, total. Porque quem aprende não depende, eu sempre falo isso é um lema da minha vida, talvez dessa Mulher Maravilha, que queria aprender tudo para não depender. Mas hoje, com mais leveza, eu falo para minha filha, se você aprende a cozinhar, não precisa cozinhar todo dia, mas se você quiser cozinhar, você sabe fazer. Total. Né? Se você aprendeu a dirigir, você não precisa dirigir toda vez, mas se você precisar, você sabe dirigir. Né? Se você aprendeu a fazer um vídeo, editar um vídeo, se você precisar, você vai ter um profissional que sabe melhor que você, mas se você precisar, você faz. Então, assim, eu tenho esse lema e aí o ideal é que a gente crie os nossos filhos, e aí para os nossos liderados, né, no caso do empreendedor, do time, que a gente possa criar neles essa convicção que eles são capazes. Total. Eu super concordo. Entendeu? E eu queria, assim, nessa fase agora do podcast, que a gente está caminhando para o final, nosso papo é sempre muito fluido. Então eu fico sempre com aquele sentimento de, caramba, será que eu fui para onde eu quis ou é para onde nós desejamos? Então eu queria te dizer o seguinte, qual a pergunta que eu não te fiz hoje que você gostaria que eu fizesse? Bom, eu acho que quais são os próximos passos daqui para frente para a Márcia, né? Uau, Márcia, veja bem, eu estava pensando aqui, o que será que a Márcia deseja nesse momento que eu pergunte a ela? E veio na minha cabeça assim, Márcia, quais são os seus próximos passos? Olha aí, olha que pergunta inteligente. Bom, eu estou num ciclo, né? Eu falo muito dos ciclos, dos setênios, né? Acabei de completar 50 anos agora em setembro. Eu em agosto. É um momento para mim, assim, um momento de profunda reflexão, né? De olhar de novo para a minha história, de olhar para aquilo que eu sou cristã, então eu agradeço muito a Deus por tudo que eu vivo todos os dias. Eu tenho realmente, não é para dizer, não, eu sou grata mesmo, tudo que Deus me permite viver, assim. Eu acho que a vida extraordinária, ela está nos pequenos detalhes e na oportunidade que a gente tem de ver o amor de Deus, o cuidado de Deus, nas pequenas coisas do dia a dia. Quando você fala do posto de gasolina, de ser acessível, que eu não preciso ir para uma viagem para a Europa para abastecer, mas eu posso ir ali no meu jardim, brincar com o meu cachorro, né? Ou pegar um copo d'água, pegar um café, dar um beijo na minha filha, no meu marido. Isso ele é possível para todo mundo, sabe? Então, eu quero cada vez mais esses próximos décadas, né? Eu quero viver muito. A gente chegou na metade ainda, né? Quando eu fiz 45 anos, eu sou uma pessoa que eu adoro celebrar o meu aniversário, assim. Sou uma pessoa que gosta de festa. Uhum. Você já foi num aniversário? Sim. Quando eu fiz 45 anos, quando eu fiz 40, eu fiz um monte de festa. Com todas as turmas que você imaginar, eu fiz festa. Aí, quando eu fiz 45 anos, eu já estava aqui. E eu estava no auge da maratona de Salto Alto. E eu estava correndo também, estava com uma turma de corrida, que eu tenho uma turma de corrida de amigas, que a gente...
E aí, das comemorações que eu fiz foi correr lá na trilha do Intergarden, e a gente fez um bolinho depois e tal, e eu gravei um vídeo com as meninas e tal. E aí todo mundo falou que venha mais 45 anos. E quando minha filha caçula, que você conhece, a Luísa, que é muito... Ela fala cada coisa. Quando ela viu aquele vídeo, mãe, mais 45 anos, você vai ter 90. Aí ela deu aquela risada, você vai viver mais que isso. E realmente a sensação é aquela assim, eu acho que não é o tempo que a gente vive, porque a vida a gente nunca sabe, né, quanto tempo a gente tem. Sim. Mas é o como a gente vive aquilo que a gente tem, aonde a gente está, com as pessoas que a gente está. Então, os meus próximos passos, eles têm muito esse olhar intencional e cuidadoso para eu não esquecer de ser grata, né, de fazer boas conexões sempre, de priorizar aquilo que realmente importa, de viver o que é essencial, de desapegar daquilo que já não faz mais sentido. Eu quero que a minha bagagem seja mais leve e eu quero viver aventuras, jornadas com pessoas que queiram viver aquilo que eu estou motivada a viver naquele momento. Então, eu quero me conectar com pessoas que também estejam preparadas para viver aquilo que eu quero viver, mas sem deixar também de apoiar e de inspirar e de ajudar as pessoas que ainda não conseguem viver o que eu estou vivendo e que precisam dos recursos que eu tenho. Então, a minha missão de contribuir, de ajudar os mais jovens ou a galera que quer chegar onde eu já cheguei, ela continua muito, muito forte, porque eu acho que uma das missões do ser humano é contribuição. E eu acredito nisso, né? O meu maior mentor ou o meu chefe maior é Deus. Então, um dia ele vai me prestar conta. O que eu fiz? O que você fez com aqueles recursos que eu te dei, com aquele tempo? Aquela pessoa lá que você encontrou. Então, assim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, e aí já vamos para um lado, né, espiritual, independente da religião que cada um acredita, da gente alimentar também o nosso espírito com algo que seja maior do que só aquilo que é físico aqui. Total, Márcia. Eu concordo muito. Assim, eu estava conversando com meu irmão no Brasil semana passada e geralmente quando eu vou lá, cada vez 4, 5 amigos pedem para eu encontrar. E meu irmão falou assim para mim, cara, você não acha que você exagera não encontrando essas pessoas, tal, te toma muito tempo, tal? Eu falei, poxa, Eric, é o contrário, entendeu? São 5 horas no meio de 10 dias que eu posso entregar algo que uma pessoa, um amigo de infância está precisando muito. Uhum. E eu recebo 10 vezes mais, entendeu? Eu não faço com essa intenção, porque geralmente não é da onde vem. Mas quanto mais a gente faz essa entrega, mais a gente recebe em troca. Porque você falou, agora, uma vez eu fiz uma dinâmica num treinamento e tinha que responder o que era sucesso para mim. Eu acho que eu estou bem nessa fase. E eu defini naquele momento fazer o que eu desejo fazer, estando onde eu quero estar, com as pessoas que eu desejaria conviver. E é bem isso aí, Sim. né? Se a gente tiver presente naquilo que Sim. a gente está fazendo, muda tudo. E aí, pegando um gancho, eu vou inverter de posição, né? Porque a gente fica trocando Sim. treinador, treinadora, mentora, entrevistador, entrevistadora. Eu vou passar agora para você. Me faça uma pergunta a que você desejar. Bom, então eu vou puxar a corda para mim novamente, né? Sim. Sabendo, né, desse ciclo dos setênios, que acabou de completar os 50 anos, que também é uma fase de reflexão sobre a vida. Eu vi que você foi para Harvard há pouco tempo, né? Fez uma imersão, compartilhou algumas coisas conosco. E como é que você define a sua mentalidade hoje, do Felipe, em relação aos seus próximos anos, seu próximo setênio? A gente acredita nisso do setênio. Não por acaso a entrada da Natural Quanta na minha vida mudou muito, sabe? Estudar a saúde integrativa mudou bastante, conviver com essas pessoas mudou bastante. Parece que era a peça do quebra-cabeça que estava faltando, sabe? Eu estou num processo, só para você ter a ideia, mas eu sou bem xiita, né? Eu estou há 50 dias sem botar açúcar na boca, eu estou reduzindo 90% do pão, estou fazendo jejum, estou treinando forte porque eu não quero ficar churreado, perdi 12 quilos em menos de 2 meses, porque quarta-feira passada a gente lançou a nossa plataforma, Natural Quanta Academy. Estamos ainda em lançamento, até domingo agora, está sendo um sucesso. Então, aquelas coisas do digital, aquelas besteiras que eu nunca tinha feito, mas que são métricas, fizemos 6 em 7 ou 6 em 5 dias,
fizemos um faturamento legal, mas não é sobre isso, é sobre uma consciência que chegou para mim em relação a essa parte que eu desconhecia durante 49 anos da minha vida. E aí você falou de Harvard, duas coisas saltaram em Harvard. A primeira delas, que em todas as aulas que eu fui, inteligência artificial. Agora, a segunda delas, que parece viés de confirmação, age, como envelhecer melhor. Então, eu tive acesso a um médico da Harvard Medical School, garantindo que hoje a gente já tem um exame de sangue que prevê o Alzheimer com 20 anos de antecedência e 100% de cura. Então, ele falou, assim como a polio, o Alzheimer vai ser erradicado. Várias coisas hoje que a gente pode fazer, porque de que adianta viver mais 45 ou 50 anos de uma maneira ruim? Então, o que pesou para mim é o seguinte, poxa, ainda vale a pena eu malhar para ficar muito grande ou eu preciso de mobilidade? Você sabe que eu sou fã de mentoria. Nesse momento, eu contratei um mentor de mobility. Então, assim, eu estou numa mentoria de mobilidade. As pessoas me veem na academia, eu estou malhando Sim. peso, mas 50%, 60% do meu treino atualmente é core e mobilidade, entendeu? Então, a entrada da Natural Quanta na minha vida, do Dr. Afonso, mudou muita coisa. Então, esses 7 anos, Márcia, assim, eu vou falar aqui também pela primeira vez, eu quero criar um movimento mundial, sabe? Essa plataforma, ela vai, obviamente, os profissionais de saúde, eles pagam para estar lá dentro, mas o público em geral ela vai ser aberta. Então, provavelmente, nas próximas 2 semanas, a gente está abrindo esse conhecimento da saúde integrativa, que é muito menos saúde, muito mais ambiente, o que você faz, nutrição, sono, exercício. Controle das emoções, né? Entender as emoções, gerenciar as emoções. Total. Então, assim, nesse setênio, se eu pudesse projetar, lançamos a plataforma e o site. Realmente criar um movimento, como a gente já tem 12 clínicas no Brasil, uma aqui nos Estados Unidos, uma em Portugal, a gente quer ter 200 salas Natural Quanta com fotobiomodulação espalhada pelo mundo todo. É um negócio altamente lucrativo. Vários profissionais certificados dentro da nossa plataforma desenvolvendo isso e para o público. Aí as pessoas me perguntaram assim, mas você quer 50%? Não, se eu tiver 1% da população mundial, é um movimento absurdo, sabe? Trazer essa consciência. Então, eu já enxergo movimentos como um congresso, como eu fui de Biohack, um congresso da Natural Quanta, caminhadas, um dia, uma caminhada mundial, grupos, saindo de Orlando, saindo de Miami, saindo do Rio, saindo de São Paulo. Então, eu acredito muito que veio para fechar, tanto é que na parede ali eu mudei a identidade da empresa. Sim. Entendeu? Eu trouxe o corpo que não tinha na minha identidade, entendeu? Eu falava de mentalidade e negócio. Ali agora a gente fala de mente, corpo e negócio. E não é o corpo de abdômen tanquinho, é realmente um olhar diferente para esse... corpo morada da alma, né? Morada da alma. Exatamente isso. E olha, engraçado, você não participou da reflexão, mas foi exatamente isso que a gente falou. Corpo e alma e não corpo, abdômen, tanquinho. Então, a gente queria que as pessoas que lessem entendessem como você entendeu. E quem entender errado é porque não é o nosso público. Sim. Então, esse setênio vem para criar um movimento onde, se eu mexer na mentalidade, se eu ajudar no corpo, vai ficar muito fácil de eu ajudar no negócio. E assim, Felipe, mas então você saiu da área de negócio? Não, dentro dessa plataforma, o que o Felipe faz? Eu ajudo os profissionais de saúde a ter uma visão empreendedora. Realmente, a gente está trazendo equipamento. Agora, esse final de semana, aqui numa empresa, a gente está lançando linha de suplemento. Então, tem gente do Brasil aqui vindo para o treinamento. A gente também está com a parte de floral de bar. Então, a gente está integrando várias coisas... Sim. Várias alternativas de terapias, né, de uma forma... E para que hoje eu consiga olhar o todo dos meus mentorados, entendeu? Que eu consiga entregar isso. Então, eu realmente acredito, e nós vamos estar aí sempre nessa jornada juntos, seguindo, que esses 7 anos que estão começando agora, né, para a gente, para mim, eu definiria como 7 anos de vida integrativa.
no pilar saúde integrativa, no pilar negócio e no pilar mente e espiritualidade também. E quando você me passou aquela foto dos setênios, esse é o mais importante nosso, né? Nessa fase. A gente está entrando numa fase muito importante. Um nível de consciência, né, ampliada, não é mais só o físico. Exatamente. Então, para mim, está tão claro essa conexão que você falou. O mar me faz bem, a natureza me faz bem. Ontem eu tive uma conversa com a minha esposa e eu me forço muito. A gente está indo agora com 41 brasileiros para um cruzeiro. O pessoal daqui de Orlando no Thanksgiving, eventos. Mas cada vez eu quero mais estar comigo mesmo, sabe? Cada vez eu quero mais estar mais profundo na meditação, estar mais profundo nesse autoconhecimento, estar mais profundo com a natureza. Então, é esses 7 anos que já está desenhado aí para eu executar. Ai, que maravilha, Felipe, que você possa alcançar tudo que você sonha, almeja e alcançar muitas pessoas, né? Porque é uma missão também de levar essas informações e trazer recursos para que as pessoas possam viver uma vida com qualidade, né? Uma vida equilibrada, porque a inteligência artificial, ela vem aí como um desafio real, necessário. Muito grande. Nós temos que conhecer, não dá para criar. Né? Existe aí aquele livro Imunidade à Mudança, que eu fiz um treinamento sobre isso também, que o ser humano ele tem uma resistência à mudança. Então, a gente tem uma resistência àquilo que a gente não conhece, àquilo que é novo, e é lógico que é até uma cautela, né? Mas as mudanças elas vão acontecer você querendo ou não. Então, a gente precisa aprender com elas e nos desafiar a conhecer. Só que, ao mesmo tempo, essa parte da inteligência artificial, ela está acelerando, ela já está acelerando muito as transformações. Elas estão acontecendo muito mais rápido. E para nós, ser humano, a gente, emocionalmente, energeticamente, isso pode gerar um nível de ansiedade muito grande. Então, essa parte do autocuidado, da saúde integrativa, de você buscar os postos de gasolina, de você buscar se conhecer, entender o que te faz bem e se conectar com o seu lado humano é fundamental para a gente sobreviver a essa era tecnológica cada vez maior. E já que você tocou no assunto, daqui a pouco a gente vai encerrar com a sua palavra ou frase que resume aqui o nosso podcast. Eu não falo muito do terceiro assunto, que foi o mais falado nesses 3 dias de Harvard, mas foi exatamente o que você falou agora. Quais vão ser os impactos na saúde humana, na saúde mental? Porque, assim, teve uma CEO que palestrou para a gente numa empresa chamada Réplica. Ela morava com um roommate e ele faleceu. E ela pegou todo o WhatsApp, todos os e-mails e criou um avatar dele. Então, hoje ela interage com essa pessoa. Ela fala, ele responde na tela, tudo isso. E aí ela criou uma empresa, por quê? Porque isso é bem bacana para os idosos que estão sozinhos. Então, você cria um avatar, ele pode jogar bingo, ele pode jogar carta, conversa com você. Só que qual é a contraindicação? Jovens estão criando avatares e não querem mais se relacionar com outra pessoa. Criam a namorada ideal e não querem mais uma namorada física. Então, um desafio, e o meu sócio, doutor Afonso, ele tem dados, né? A gente já sabe que é a doença do século. Tá? Já estamos vivendo a crise da ansiedade, do burnout, assim, do pânico. Uma AI para intensificar. Sim. Eu não estou falando mal, é como você falou, é inevitável. Mas, assim, traz desafios muito grandes. Então, para mim, sabe aquele negócio que aparece lugar certo, hora certa, com a pessoa certa? Porque, e você tem muito isso também, né? A gente sente muito que a energia está bagunçada, entendeu? Que as pessoas estão precisando desse amparo. Então, a Natural Quant Academy, ela surgiu muito para um lugar onde as pessoas vão ter apoio, vários profissionais. Então, é o doutor Afonso com saúde integrativa, eu com essa parte de um negócio sustentável e a Alzira com a parte de meditação. Então, a gente vai trazer meditações guiadas lá dentro. Então, coisas que a gente quer olhar um todo, porque sim, é um momento de oportunidades, mas grandes desafios. Muitas necessidades virão. Grandes desafios. Mas vamos lá. Para a gente encerrar, defina com uma palavra ou uma frase o nosso podcast de hoje, Márcia. Eu acho que é sinergia, né? A gente tem uma energia bacana, a gente tem experiências semelhantes, com histórias diferentes, mas que nos conectam com um propósito, acho que muito próximo, que é gerar valor à vida das pessoas e também aos negócios, né? Quando a gente trabalha com o desenvolvimento
humano, desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de empresas, a gente sempre está agregando valor. E eu acredito muito nisso. É importante a gente se desenvolver, é importante a gente se cuidar, mas o fato da gente colocar-se em movimento, contribuir, e o empresário, ele assim, muitas vezes mal visto, principalmente na cultura brasileira, né, que é aquela pessoa que explora, né, no capitalismo, é o que ganha dinheiro sobre os outros, mas, na verdade, é uma pessoa que ela paga um preço muito alto para gerar muitas oportunidades. Gerar oportunidade de valor, gerar emprego, gerar renda para muitas famílias. E os empresários, mais do que nunca, eles precisam se cuidar. Né? E eles precisam de apoio, eles precisam de mentores, eles precisam de pessoas que conseguem apoiá-los na questão de gerar dividir esse fardo na questão de um conselheiro, de uma empresa, de um mentor, de um líder, né, bem treinado, porque hoje tem várias pesquisas que mostram que você liderar mais de 6 pessoas, por mais que existem as tecnologias que vão te ajudar a gerar conexão com essas pessoas, mais do que nunca, a conexão humana ela é importante. Exatamente. Então, se você quer crescer com sustentabilidade e que os seus funcionários não fiquem doentes, é fundamental a posição, né, dos líderes. Então, eu deixo o convite, né, para que você conheça também, né, vocês vão estar disponibilizando ali a minha página do Instagram, ali tem, né, os nossos treinamentos. Pode dar suas páginas, né, todas. O meu Instagram é Márcia Fonseca Mentora, eu falo um pouquinho de tudo, lá tem alguns cortes dos podcasts, falo um pouquinho dos pilares do equilíbrio da saúde, da vida, daquilo que eu acredito, da parte da minha espiritualidade também que eu faço. Mas a minha principal missão é ajudar os imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos a fortalecer a sua identidade, a conquistar aquilo que elas vieram buscar a partir do desenvolvimento dos seus liderados, da sua equipe, porque liderar, ter sucesso sozinho não vai muito longe, não vai muito longe. A gente precisa de pessoas. Obrigado, e assim, você definiu como sinergia, né? E é engraçado que em vários momentos desse podcast, a palavra que veio na minha cabeça foi espelho. Por quê? Tinha momentos que eu falava assim, nossa, o que ela está falando é o que eu responderia. Ou o que eu estou perguntando, eu poderia escutar a pergunta dela. Então, eu acho que essa sinergia é muito bacana. Te agradeço pela participação e espero que tudo que a gente já caminhou junto seja só um pedacinho de tantas coisas que a gente ainda tem para fazer. Nosso futuro a Deus pertence e espero que possa ter você comigo. Sempre. Obrigado, tá, Márcia? É isso aí. Obrigadão. Prazer, foi muito bom. Gratidão. Gratidão.